Olá, vamos falar sobre automação de processos com Premiere Automation. Meu nome é Rosni e eu sou analista de suporte NOC na Premiere, sou responsável pela ferramenta iShare. A iShare é a ferramenta de automação que nós vamos comentar aqui nessa apresentação. Ela é desenvolvida pela Yahoo, né? E a Premiere IT, como um parceiro, a Yahoo trouxe o produto iShare para o Brasil como representante único em território nacional. Os nossos objetivos em trazer o iShare para você hoje é garantir que você tenha maior aproveitamento do seu time de analistas, né? Liberar o tempo dos seus analistas, retirando da responsabilidade deles a execução de atividades rotineiras, né? Para que eles tenham tempo para se preocupar com atividades mais nobres, que sejam realmente ligados ao negócio da corporação. Com isso, garantir uma redução no fator de erro na execução de rotinas, né? Nós acreditamos que uma pessoa a menos em um processo é uma probabilidade de erro a menos. E com isso ganhar ainda a agilidade na atualização de processos, porque hoje quando por algum motivo um determinado processo precisa ser alterado, você precisa parar a sua equipe e explicar para os seus analistas, para o seu time, por que está mudando, o que está mudando exatamente e como o processo deve ser executado a partir de então. E saindo desse momento onde você explica os porquês e o que mudou, ainda existe um tempo de avaliação, ainda existe um tempo de adaptação do seu time, e ainda o processo ainda não vai estar rodando redondo, né? Não vai estar sendo feito da maneira como deve nos primeiros momentos. E com a ferramenta não, né? Uma vez que você aplicou a alteração, o processo vai ser executado da maneira nova de acordo com o esperado, sem tempo de adaptação, sem perca de tempo. Por que automatizar? Porque todo dia a equipe de TI precisa ir lá no AD, adicionar o usuário, excluir o usuário, fazer gestão de acessos a diretórios, grupos, né, do AD, fazer restart, identificação de processos e serviços que estejam travados, verificar espaço em disco, se o processo de backup foi executado com sucesso ou não. Esse tipo de rotina que não necessariamente você precisaria ter um analista para executar, né? Muitas vezes o profissional acaba sendo subutilizado nessas rotinas, né? Um funcionário que muitas vezes tem uma expertise muito mais específica, que tem um currículo muito mais avançado, precisa estar gastando, né, o seu tempo em atividades como essa. A nossa intenção é que o teu analista possa trabalhar nessas rotinas somente nas exceções, né? Então, somente se houver um caso específico em que realmente não aconteça uma situação inesperada, e só nessas situações o seu analista teria que atuar. Ok? Por que o iShare? Nosso objetivo com o iShare é uma automação de forma fácil. Tá? Essa conversa de automação em processos de TI não é um assunto tão novo quanto parece, né? Existem outras ferramentas de automação no mercado há muitos anos, desde lá dos anos 90, 95, por aí. E quem tinha essas ferramentas de automação eram somente os grandes bancos, eram as grandes corporações, e essas ferramentas elas não eram muito intuitivas, digamos assim, né? Eram ferramentas extremamente complexas para você prestar uma manutenção ou ainda preparar uma automação dentro dela, né? E uma vez que a automação era estabelecida ali dentro, dificilmente você conseguia fazer uma alteração sem a dependência de um profissional altamente gabaritado e a empresa ainda acabava ficando, de uma certa forma, dependente do profissional que cuidava dessa aplicação, né? Porque se esse profissional saísse, ficava aquele elefante branco lá e todo mundo tinha medo de colocar a mão, né? Então, comparado com essas outras ferramentas, o iShare, além de ser muito, muito intuitivo, ele é economicamente viável, né? Uma pequena porcentagem do valor de compra de qualquer outra ferramenta de automação hoje do mercado, você contrata
o iShare como serviço pela Premier IT. E ele é altamente abrangente em tecnologias, né? Então, o iShare hoje ele consegue se comunicar de Windows a Linux, switches, roteadores, se integra com aplicações que permitam é, conexões via banco de dados, que permitam comunicação via web services, ou que enviem e-mail, ou que recebam e-mail, ou ainda que gerem arquivos, né, de relatório que o iShare possa consumir, ou ainda que possam consumir arquivos que o iShare gere, por exemplo. O que se pode automatizar? Então, respeitando-se uma análise de uma matriz de risco e conhecimento, porque nós acreditamos que nem toda atividade vale a pena você automatizar, né? De repente é uma atividade extremamente crítica, uma atividade extremamente complexa e que é executada poucas vezes no mês ou poucas vezes em um determinado período de tempo. É uma atividade que o tempo que você vai gastar, investir, né, na automação desse processo não compensa pelo número de vezes que ele é executado e pela alta complexidade que ele possui, né? Mas a ideia é que toda atividade técnica que esteja embasada, que esteja atrelada a políticas padrões, né, bem estabelecidas, esse processo pode ser automatizado com o iShare. Ok? Aqui um conceito básico sobre o funcionamento da ferramenta. Então você tem lá o seu data center, as suas aplicações, seus servidores. E o iShare ele trabalha a partir desses 4 métodos de input, né? Então ele pode escutar uma chamada via web service, ele pode receber um e-mail. Os workflows podem trabalhar de maneira agendada, né? Então diariamente, ou 2 vezes por dia, ou a cada 10 minutos, enfim. Ou ainda uma chamada via web service, via SMS. Então ele vai receber essa entrada, vai identificar quem que mandou, qual é o título da solicitação e validar o corpo da mensagem que foi enviado. Se ele se enquadrar em alguma das políticas que o iShare já tiver cadastradas, ele vai startar um workflow e vai executar a ação que está pré-configurada para aquela solicitação. Caso chegue uma solicitação que não tenha um cadastro prévio, que não seja uma solicitação prevista, ou que o usuário que enviou a solicitação não tenha permissão para executar aquela ação, essa chamada ela é simplesmente ignorada. Aqui um exemplo de processo automatizável e a lista das integrações possíveis com o iShare. Tá? Então, vamos exemplificar aqui um processo de contratação de funcionários, ok? E disponibilização de acesso. Começando aqui então pela ferramenta de ERP. Vamos supor que o departamento pessoal fez a admissão de um funcionário e cadastrou então esse funcionário lá na ferramenta deles, do RH. Se essa ferramenta de RH, se esse ERP, se essa aplicação qualquer permitir qualquer uma dessas 4 possibilidades de integração, então se ela gerar um arquivo de Excel, um CSV, se nós tivermos acesso ao banco de dados dessa aplicação, um acesso somente leitura, simples, ou ainda se ela conseguir fazer uma chamada de um web service ou o envio de um e-mail, no momento, por exemplo, em que cadastrou o funcionário, no momento em que o funcionário do RH clicar lá no enviar o cadastro, ele enviar uma chamada web service para o iShare vai receber essa chamada, vai perceber que veio do RH, vai identificar lá quais são os dados do novo funcionário e vai providenciar a criação de uma mailbox lá no Exchange, 365, enfim. Vai providenciar a criação do usuário no AD e pode chamar ainda a criação do acesso para esse novo funcionário em outras aplicações, desde que elas possam se comunicar via web service, via shell script, banco de dados. Ok? Bom, a partir do PowerPoint é isso, pessoal. Eu vou abrir agora uma funcionalidade da ferramenta, que é o portal self-service
do iShare. Ok? Esse portal ele se integra aqui a parte do login com o domínio, né, de rede do cliente. No nosso caso aqui ele está sincronizado com o AD da Premiere. E nós vamos fazer aqui um exemplo de criação de usuário a partir de um formulário nesse portal de self-service, ok? Então, o primeiro caso aqui, né, nós estamos no módulo de apresentação, criação de usuários. Vou dar um launch aqui. Vamos criar o usuário Dino da Silva Sauro. Ok? Vamos dizer que ele trabalha na Premiere. Aqui, que o cargo dele é um analista. O CPF dele, eu vou pegar esse CPF que está aqui. A matrícula. Essa, e ele trabalha no NOC. Ok? Então aqui seria simulando aqui um cadastro básico de funcionário. Ok? Vou dar um enviar a solicitação. A solicitação foi enviada. Nesse momento, o iShare já recebeu a solicitação e está providenciando a criação do usuário Dino da Silva Sauro lá no nosso AD de homologação, que daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Opa, sucesso. Então, Rosni, o usuário solicitado foi criado com sucesso. Seguem os dados abaixo. O usuário dino.sauro e a senha é uma senha aleatória que ele gera automaticamente. Ok? Então, ela é composta por 3 dígitos numéricos, um caractere especial, letras maiúsculas e minúsculas. Beleza? Então, eu vou abrir aqui o nosso servidor, onde está o iShare. Essa aqui é a cara inicial do iShare. Tá? Eu procuro começar as apresentações sempre mostrando a página de logs. Né? Então, olha só, agora são 15h07, a solicitação aqui 1/9/2016, às 15h06. Tá? Então, essa aqui foi a solicitação que nós acabamos de enviar. Eu vou abrir aqui o log dessa execução. Então, ali tem o nome do solicitante, o e-mail do solicitante, qual foi a data de solicitação, as informações que nós preenchemos lá no formulário. Né? E aí, se vocês repararam, nós preenchemos as informações dos usuários com todas as letras maiúsculas. Nós, na Premiere, tomamos o cuidado para que as informações do AD estejam dentro de um determinado padrão. No nosso caso aqui, a primeira letra é maiúscula e o restante sempre minúsculo. Né? Então, nós padronizamos o nome, Dino da Silva Sauro, nesse formato que está aqui. Em seguida, nós verificamos se o usuário dino.sauro já existia. Então, o retorno deu falso no comando AD_USER_EXISTS. Então, esse comando é responsável, como o próprio nome dele diz, de verificar se um usuário existe ou não. Aí ele gerou uma senha aleatória. Então, ele não coloca no log, isso é importante frisar, ele não coloca no log qual é a senha que foi gerada. Ele manda a mensagem encriptada para a tela do portal. A gente pode, se quiser, a gente pode imprimir essa senha aqui no log, forçar a exibição. Mas por segurança nós preferimos não. Envia então a resposta lá para o portal, que é aquela resposta que nós recebemos. E aí ele seta todas as propriedades do usuário dino.sauro. Ok? Então eu vou lá no AD, está aqui. Então, no nosso domínio de homologação, ele cria o usuário dentro da OU apresentação. Vou dar um refresh aqui e o usuário está aqui criado. Então, vou abrir as propriedades dele. Então, está lá o nome preenchido, e aqui um comentário que nós inserimos, o workflow insere quem foi que solicitou, em qual data esse usuário foi criado, e as informações que estão preenchidas lá no formulário. Ok? Então, CPF, matrícula, os dados de conta, o domínio, tudo preenchido de acordo com o padrão que nós estabelecemos aqui para esse modelo de apresentação.
E agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, que é um exemplo de reset de senha, que é uma outra demanda muito recorrente nos nossos times de Service Desk, né? Então, nós vamos executar aqui o processo de redefinição de senha. Nós vamos dizer para qual usuário nós queremos que a senha seja resetada. Né? Então, é o dino.sauro. A matrícula que eu coloquei lá é essa, 1963. E o CPF que está lá é esse aqui. Envio a solicitação. Aguardo alguns segundos. E está aí. Então a senha foi resetada. Então, Rosni, a senha do usuário dino.sauro foi redefinida conforme sua solicitação. Então segue a nova senha abaixo. Por segurança, será enviado um comunicado via e-mail para o usuário que teve a sua senha redefinida. A nova senha é essa aqui. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o iShare para me mandar, ou para mandar para o apresentador, os dois e-mails. Né? Então, um exemplo aqui. Deixa eu expandir aqui para ficar mais fácil de a gente ler. Então, Rosni, sua solicitação de definição de senha para o usuário tal foi realizada com sucesso. Por segurança, o usuário receberá um comunicado como este via e-mail. Okay? Então, esse é o e-mail que vai para o solicitante. E esse outro e-mail aqui é o e-mail que vai para o usuário que teve a senha resetada. Então, Dino, a sua senha acaba de ser redefinida devido à solicitação do colaborador Rosni, que confirmou os seus dados pessoais no portal de self-service. A sua nova senha é essa e você deverá substituí-la no próximo login. Aí, atenção, caso você não tenha autorizado seu colega a solicitar a redefinição de sua senha, informe imediatamente a equipe de TI. Tá? Então, de acordo com o horário aqui, né, você pode confirmar, né? Esse e-mail acabou de ser enviado pelo iShare. E basicamente é isso, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o log dessa execução do reset de senha. Né? Vou atualizar aqui. Então, ó, às 15h10 foi realizado o workflow de reset de senha. Aqui está o source, né? quem que solicitou a execução. E o título da mensagem que solicitou a execução. Então, ele vai aparecer ali quem é o solicitante, o e-mail do solicitante. Ele verifica se o usuário informado lá no formulário existe ou não. Se existir o usuário, ele pega o primeiro nome desse usuário. Aí pega o nome completo do solicitante, valida as informações de matrícula e CPF. Se todas forem verdadeiras, ele executa a geração de uma nova senha, executa o comando que faz a redefinição da senha e informa no portal e na sequência envia os dois e-mails que eu mostrei. Caso o solicitante, no momento da solicitação aqui, de redefinição de senha, informar dados inválidos, ele vai receber notificações de falha. Né? Então, por exemplo, a matrícula eu vou colocar aqui 123 e o CPF eu vou chutar aqui qualquer coisa. Tá? Então, eu vou enviar. Enquanto ele espera aqui a resposta, nós vamos aqui no iShare e vamos acompanhar o log em tempo real. Tá? Então, ele verificou quem que é o solicitante, buscou o e-mail do solicitante, verificou que o usuário dino.sauro existia, pegou as informações, mas olha só, no momento da validação, ele já encontrou aqui que os dados que foram informados são inválidos. Aí ele já mandou a resposta lá para o portal, deixa eu voltar lá para o portal. Então, olha só, falha, Rosni, os dados informados não conferem com as propriedades do usuário informado. E aí o que ele fez? Ele enviou um e-mail para o dono do usuário, né, que teve a tentativa de reset de senha, dizendo assim, olha, o colaborador Rosni acaba de tentar executar a redefinição de senha do seu usuário de rede via portal self-service, mas o processo não foi executado pois as informações inseridas no formulário estavam incorretas.
E aí, mais uma vez, né, atenção, se você não autorizou seu colega, por favor, imediatamente contacte a equipe de TI. Ok? Obviamente que isso aqui poderia, por exemplo, ser um e-mail enviado para a equipe de TI informando que o usuário Rosni tentou resetar a senha do usuário Dino, mas inseriu as informações incorretas. Ok? Pessoal, basicamente sobre a ferramenta é isso, a gente consegue ter bastantes integrações, ok? Então eu mostrei dois processos funcionando. E agora eu vou mostrar para vocês como é a tela de desenvolvimento de um workflow. Deixa eu abrir esse aqui. Bom, essa aqui então é a tela de desenvolvimento. Aqui do lado direito nós temos mais de 110 templates, 120 templates de workflows praticamente prontos, né? 90% prontos. O que você precisa fazer? Identificar qual é a sua necessidade, selecionar o workflow, né? Clica sobre ele e arrasta para o centro. E solta. Ele monta um workflow praticamente pronto. O que você precisa fazer é basicamente abrir os comandos e, por exemplo, esse aqui é um comando de AD. Então abre o comando e aponta qual é o seu servidor de AD. Apontou para o Domain Controller, aplica os filtros que quer, parametriza de acordo com o seu ambiente. Okay? Esse workflow, por exemplo, é um workflow que busca por usuários que não se logam, né? São usuários ativos que não se logam no domínio há mais de 120 dias. Mas, Rosni, 120 dias é muito tempo para mim, eu preciso de menos tempo. Então, abre aqui e coloca o tempo que você quiser. 30 dias. Né? E aí, no final, ele vai gerar um relatório e vai enviar esse relatório por e-mail. Então, você vai receber esse relatório por e-mail e vai saber quais são os usuários que estão ativos no seu domínio e que não se logam. O que muitas vezes acontece de um funcionário, de um colaborador ser desligado pelo departamento pessoal e haver uma falha na comunicação entre o RH e a TI para que os acessos sejam revogados. Né? Isso aqui é um ponto certeiro do auditor. Né? Uma auditoria é uma das primeiras coisas que um auditor vai solicitar, é justamente usuários de funcionários desligados. Né? Bom, e aqui ainda tem mais uma infinidade de exemplos, né, de templates. Ok? Do lado esquerdo são mais de 500 comandos. Comandos, eu chamo de comando cada bloco desse aqui. Tá? Cada boxzinha desse aqui é um comando. Então eles estão separados aqui em módulos. Né? Então basta expandir. E aí a mesma coisa que nós fizemos com os templates de workflow. Basta identificar o comando que você quer executar, clica sobre ele, arrasta até o local onde você quer que ele fique. Né? E aí é basicamente drag and drop mesmo. Né? Abre o comando, parametriza de acordo com a necessidade, inserindo as variáveis e tudo mais, de acordo com a necessidade do fluxo. Okay? Interessante comentar também um pouco sobre o licenciamento do iShare. Tá? Todos esses módulos que vocês estão vendo aqui não são vendidos separadamente. Okay? O licenciamento dele contempla todos esses módulos. As limitações que a licença impõe é justamente a quantidade de workflows que se pode ter ativos dentro do estúdio. Então, nesse caso aqui, eu tenho 8 workflows ativos aqui. Tá? Mas nada impede, por exemplo, que eu exporte um fluxo e delete ele daqui. E aí, quando eu precisar executar ele novamente, eu dou um import, executo, exporto e pode fazer essa gestão. Ok? Bom, pessoal, eu acredito que
que é basicamente isso, né, o que a gente tem para falar sobre o iShare no momento. Mas nós da equipe do NOC e da Premiere ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida, se vocês precisarem de algum apoio, ou ainda a necessidade ou a intenção de uma realização de uma POC sobre a ferramenta, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção, até logo, um abraço, tchau, tchau.